E aí, gente, vamos para mais uma aula aí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os formulários e validação, né, desses formulários dentro do Django, tá? De mais uma vez, né, para o nosso projeto, falar sobre formulários no Django não é muito importante, porque a gente vai criar o nosso projeto Django apenas para poder construir a nossa API, tá? No final das contas, para poder construir nossa API, mas a gente está passando por todas essas etapas para vocês descobrirem como é que funciona o framework, com que ele trabalha, para caso futuramente vocês queiram trabalhar com um desenvolvimento web, né, para utilizar efetivamente essas funcionalidades, vocês terem uma base ou por onde começar, tá bom? Mas para o nosso projeto em si, a gente vai usar muito pouco a parte de templates e, consequentemente, também de formulários, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre formulários HTML, sobre a criação, sobre a validação no servidor, um pouquinho da aparência e comportamento, como é que a gente faz para processar esses dados e algumas boas práticas. Vou passar bem rapidinho também por essa aula, porque embora seja uma aula aí de 44 slides, é, a gente não vai investir muito tempo nesse tópico, tá bom? Okay, let's go. Mas então, um formulário ele é um grupo de um ou mais campos em uma página web, que podem ser utilizados para coletar informações dos usuários para submetê-las a um servidor. A gente já comentou sobre formulários em outras aulas, na aula de view, na aula de template, e essa aula aqui exclusivamente para ela, né? Mas a ideia de formulário, como eu dei exemplos em outras aulas também, é o usuário, na verdade, colocar informações no site, naquela página, e essas informações serem enviadas através de uma requisição do tipo POST para o nosso servidor, tá bom? Então, são um mecanismo flexível para poder coletar esse input, essa entrada do usuário, porque justamente há widgets ou os campos, né, adequados para a entrada de variados tipos de dados, incluindo as caixas de textos, caixas de seleção, botões, seletores de data, etc. São também um meio relativamente seguro de compartilhar dados com o servidor, pois nos permite enviar dados em requisições POST com proteção contra ataques maliciosos CSRF, que foi o que a gente já comentou ah, na outra aula, né? Na aula de templates, sobre a falsificação de solicitação entre sites. Então tá, falamos na set, falamos na de template também, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. Quando a gente vai criar um formulário, a gente precisa criar o arquivo forms.py dentro do nosso aplicativo, né? Ele não vem por default, a gente precisa criar ele. E agora a gente vai revisar os formulários padrão aí e modelo, porque no Django a gente pode criar os formulários dessas duas maneiras, tanto através do padrão quanto através do modelo. No padrão, a gente vai usar classes Python que vai dar a classe forms_form, né? Ele fornece uma maneira conveniente de lidar com a entrada do usuário, validação de dados e renderização de formulários HTML. Mas, como a gente viu na outra aula também, não está associado com nenhum modelo, né? Ele é um formulário genérico. Ele tem campos independentes que o usuário pode que o usuário não, que o programador, né, o desenvolvedor pode construir. Então, ele construiu um nome, um e-mail, uma mensagem, tá? E isso aqui não necessariamente está associado com nenhum modelo que possivelmente existe no seu projeto, no seu aplicativo. Para o caso de modelo, já tem essa diferença, né? A gente vai criar um formulário com base no modelo de banco de dados que já existe no nosso projeto. A gente já tem um modelo pronto e a gente quer criar os formulários com base nesses modelos, tá bom? A gente vai usar o model form e aí a gente já vai ter os formulários relacionados com o nosso modelo. Então, nesse caso, a gente só precisa informar qual é o nosso modelo e quais campos a gente quer que sejam preenchidos nesse formulário. Então a gente usa uma classe chamada meta, que é para fornecer metadados adicionais sobre aquele formulário. E a gente também usa para definir configurações específicas do formulário, como o modelo associado e os campos a serem incluídos, né?
dentro dessa classe meta. Então, modelo os campos dentro dessa nova classe aí que tem esses metadados. Depois de a gente criar esse formulário, tudo aqui é no arquivo forms.py, tá? Esse ou outro, tanto faz, é no arquivo forms.py. Depois de criar, a gente pode renderizar no template usando alguns métodos, né? Como o asp, diretamente no template. Então, a gente chama, né, através de uma tag do Django e coloca form.as-p para poder usar um formulário aqui no template, tá bom? E sobre a validação, né? Então, para a gente poder validar esses formulários do lado do servidor, a gente usa na verdade, é realizado através de um método chamado clean, né? Limpar. Esse método ele é chamado automaticamente durante o processo de submissão do formulário e é onde você pode implementar lógica personalizada para validar os dados do formulário. Esses métodos clean também ficam no forms.py, tá? E a gente também pode definir através do clean, underline e o nome do campo que a gente registrou para poder validar um campo em específico. Se eu não quiser validar todos os campos, por exemplo, só algum específico, eu posso chamar um método nessa configuração. A gente vai ver aqui também. O clean ele roda como um todo, tá? Então, dentro do clean a gente pode acessar os dados do formulário usando o self-cleaned data, né? Então a gente consegue acessar os dados que foram submetidos aí do formulário para poder realizar as verificações. Se houver algum erro, a gente levanta uma exceção do tipo validation error com a mensagem de erro específica para cada campo ou para o formulário como um todo. Então aqui eu tenho um formulário e perceba que ele tem uma mensagem de erro. Não pode ser de menor, porque o usuário colocou uma idade de 17. Então ele não pode ter 17 anos, não pode ser de menor. Esse aqui seria um exemplo de como é que essa validação funcionaria para o usuário. Tá? Então o usuário preencheria o formulário, esse formulário aqui está em um navegador, ele abriu uma rota lá direitinho, no nosso caso, né, um localhost, 2.8000, barra, sei lá, pessoa, barra, create, né, ou add, enfim. Ele vai criar essa pessoa. Quando ele vai criar essa pessoa, ele tem que inserir os dados. Não pode, porque ele é uma pessoa de menor, tá? Menor de idade. E como é que fica, né, essa validação dentro do nosso forms.py? Então, eu tenho uma classe meta que eu falei para vocês, que é o model e fields, e eu vou ter alguns métodos, que são justamente os métodos de limpeza. É o método clean, que eu falei para vocês, ele pode fazer a validação de todos os campos, ou um campo em específico. Então, lembrando que o próprio... Quando a gente seleciona um tipo, na verdade, aqui para o nosso formulário, ele já faz uma limitação de inserção de dados, né? Por exemplo, idade eu coloquei para ser do tipo inteiro, nesse caso. Se eu colocasse alguma letra aqui, não funcionaria, né? Eu não conseguiria fazer essa submissão, tá bom? O caso que a gente está querendo resolver aqui é o seguinte: e dados que podem ser submetidos, mas que para nossa lógica não fazem sentido? Como é que a gente pode validar isso? Tá bom? Então, nesse caso, se fosse, por exemplo, o cadastro de um banco, idade pode ser qualquer número inteiro, por exemplo, tá? Mas menores de idade não podem ter cadastro. Então, como é que a gente faz para validar isso? Mesmo esse formulário passando pelas restrições do Django, como é que a gente valida essa informação? Tá bom? E por isso a gente cria esses métodos específicos. Ou clean barra o campo. Então, é justamente os campos que eu determinei em fields. Então, fields aqui tem campo 1, campo 2, campo 3. Se eu digo que é clean campo 1, ele vai estar associado com esse campo 1, tá? E aí eu consigo pegar, eu falei para vocês que a gente consegue pegar as informações do formulário submetido através do Cleaner Data, e aí eu pego esse campo 1 desse Cleaner Data e eu faço uma validação. No nosso caso, eu validei se ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, eu jogo uma exceção do tipo validation erro, que é do próprio forms, tá? Então é uma exceção de forms. E aí eu retorno essa string. No caso, campo 1 não pode ser negativo e eu retorno esse valor. Para o clean, ele roda agora para todos os campos, né? Não somente para o campo 1. Então, eu vou pegar todos os dados, clean data, vou fazer um get no campo 2 e no campo 3, porque eu quero fazer uma validação dos dois, e eu verifico aqui se eles existem, né? E se o campo 2 é maior que o campo 3. E aí o campo 2 ele não pode ser maior que o campo 3. Então, se for, ele vai entrar nessa condição
e eu vou retornar um validation equal também, informando que ele não pode ser maior. Para o nosso caso da idade, né? Como é que funcionou? Eu coloquei clean idade, então no formulário aqui, para o caso de pessoa, né? Por exemplo, se eu colocasse só nome e idade, né? Esse aqui não está associado com aquele modelo que está aqui, né? Não está associado com esse modelo porque aqui tem data de nascimento e o tipo também dessa pessoa. Aqui não tem, só tem nome e idade. Então, mais em uma ocasião parecida, eu colocaria um clean idade, que é o nome do campo que eu criei. Aqui a gente já tem um formulário que não é do tipo modelo, né? Não se inspira em um modelo criado, já em um modelo existente, tá bom? Acabei de criar, é um formulário genérico. Então, eu consigo colocar idade, clean, underline idade, por estar associado com esse campo. Vou pegar essa informação que foi submetida, pego essa idade, verifico. Se for menor que zero, a idade não pode ser negativa e retorna essa idade. Pronto, a gente tem o formulário criado, mas se a gente for ver no navegador, ele estava em cru, sem personalização, aparência genérica. Fazer um formulário personalizado é uma parte importante para a gente poder garantir uma experiência agradável. Não vamos entrar em detalhes, porque não é o objetivo do curso, mas a gente já vê algumas formas de personalizar no Django. Primeiro a gente consegue personalizar, verificar um pouquinho da aparência através dos widgets, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, quando eu estipulo que é do tipo inteiro, ou do tipo charfield aqui, ele gera esse widgetzinho aqui para eu poder inserir os dados, né? Uma labelzinho para eu poder inserir informações dentro dele. Se fosse um text field, por exemplo, essa label teria muito maior, né? Representando que eu poderia escrever um texto maior dentro dele. No caso de data de nascimento, no Django também a gente consegue selecionar uma data específica, né? Então também tem um widget específico. Esse aqui de choices, né? Então esse widget foi construído de uma maneira que a gente consegue, quando clicar nessa setinha, apresentar as opções disponíveis, né? Então são widgets aqui personalizados. Como é que a gente pode determinar que tipo de widget eu quero para cada campo? Posso fazer isso também. Nesse caso aqui do formulário genérico, quando eu crio do tipo nome, charfield, eu tenho o meu parâmetro chamado widget, tá? E nesse widget eu posso colocar qual é o tipo de input que eu quero, ou seja, qual é o tipo de entrada que eu quero. Se é um text input, um e-mail input, um checkbox input, tá bom? Então, o Django ele fornece aí essa variedade de widgets que a gente pode estar dando uma olhadinha e usando. E a classe meta em formulário Django, ele permite a gente, como eu falei para vocês, mexer em metadados, né? Incluindo a ordem aí que eu quero que esses campos sejam apresentados, campos exclusivos, campos de exclusão e muito mais. A gente pode usar a classe meta para personalizar a aparência e o comportamento do formulário. Então, eu tenho a classe meta, defino qual é o meu modelo, meus fields aqui, e aqui eu crio uma variável chamada widgets, em que para cada campo eu defino qual é o tipo do widget que eu quero para aquele campo. Então, a única diferença aqui é que esse aqui é um formulário genérico, onde quando eu crio a minha variável, meu atributo do tipo nome, já defino qual é o widget. Nesse caso, eu não estou criando, né? Eu não estou criando o meu nome aqui de novo, né? Vou ter um nome aqui, vou ter uma idade aqui, não vou criar ele de novo, ele está criado no meu modelo, estou usando o meu modelo, essas informações. Então aqui eu só defino qual é o tipo de widget para ele. Então esse campo 1 aqui vai ter um tipo de widget aqui. Esse campo 2 vai ter um tipo de widget. Esse campo 3 vai ter um tipo de widget. Beleza? Então, para os widgets, seja no formulário padrão ou no de modelo, a gente tem os representantes do tipo text input, que é um campo de entrada de texto simples, um number input, que é um campo de entrada numérica, e-mail para endereços de e-mail, URL para entrada de URLs, password, que é um campo de entrada para senhas onde o texto é ocultado, tá? Ele fica com uma anotaçãozinha diferente. A gente consegue verificar outros campos também na documentação do Django em forms/fields, tá? A gente consegue ver esses campos. Temos também data, um campo de entrada para data, date time, que é para data e hora,
Time input, que é para horário, só horário, né? Checkbox input é uma caixa de seleção para valores booleanos. E o select, uma lista suspensa de opções, né? Para selecionar entre uma lista. Beleza? Temos também um select multiple, que é uma lista suspensa que permite já agora múltiplas seleções, muito usada em many to many, tá? A gente criou um exemplo, né, na aula extra que eu gravei e publiquei para vocês. Lá tinha um exemplo onde duas entidades eram uma relação muitos para muitos, né? Então, nesse caso, o próprio Django ele colocou um tipo de widget para mim lá, um tipo de campo, onde eu conseguia selecionar dentro de, acho que era comunidade e projeto, acho que era, se não estou enganado. Dentro de comunidade eu poderia inserir vários projetos, tá? Ou dentro de projetos também poderia inserir está associado com várias comunidades. O Radio Select, que é uma lista de botões de rádio para seleção única. O Checkbox Select Multiple, uma lista de caixas de seleção para seleções múltiplas. File Input, que era um campo de entrada para poder fazer upload de arquivos. Hidden Input, um campo de entrada oculto que não é exibido para o usuário. Enfim, temos diversos widgets aí que vocês podem dar uma olhadinha na documentação para ver como é que funcionam os usos, né? Pesquisar no Google também, se quiserem testar, se for do interesse, podem utilizar aí e efetuando os testes para descobrir mais um pouquinho como é que funciona cada um, tá bom? Então, nesse caso aqui, nome eu coloquei para ser um text input, idade, um number input, data de nascimento, um date input, e o tipo botei para selecionar, que poderia ser do tipo física ou jurídica, né? Então, essa aqui é aquela pessoa que eu estava tentando adicionar. Então, ele tem um nome, uma idade, data de nascimento e o tipo. E esses foram o tipo de widgets que estavam relacionados a aquele formulário, tá? Eu não lembro qual é o número do formulário. O número do slide que eu representei o formulário, acho que foi bem no início, né? Não. Cadê? Aqui. O nome, idade, data de nascimento e tipo, né? Então, foi um text field, um number field, date field e um select field aqui, tá? Então, a gente acabou de ver isso aqui. Então, a gente também pode fazer campos personalizados, né? Então, a gente pode criar campos de formulário personalizados para atender a requisitos específicos aí do aplicativo, como a criação de campos com validação personalizada, widgets personalizados e comportamento também personalizados. Também podemos fazer templates de formulários, então a gente pode criar templates que são personalizados para poder renderizar os formulários de acordo com as necessidades do aplicativo. E aí isso permite um controle maior, né? Porque eu posso criar um template só para um formulário e fica mais organizado, a gente consegue estruturar melhor, trabalhar melhor com as estilizações desse formulário em um arquivo separado, tá bom? E depois, se quiser incluir esse formulário em qualquer lugar, só usar a tagzinha include que a gente viu lá na aula de templates, tá? Então, eu posso ter um campo personalizado, né? Um campo customizado. Personalizado que eu digo que eu posso criar, né? Esses campos. Então, tem esses que existem, que a gente acabou de ver, mas eu também posso criar novos, né? A gente sempre vê isso no Django. Existem já os default, mas existe a possibilidade da gente também criar novas possibilidades, tá bom? Então, posso criar um novo widget aí, ou um novo tipo de campo, né? Selecionar qual é o tipo de widget que eu quero relacionado a esse campo e poder fazer o uso dele. Então, para o tipo name, eu quero esse custom field aqui. Então, o tipo de widget dele vai ser um text input, posso colocar outras informações aqui específicas e ele vai estar herdando aí o char field, tá? No meu template, fica assim, né? Então, eu tenho o meu formulário, chamo sempre o meu CSRF token e a minha informação do nome e do e-mail, beleza? Um pouquinho mais sobre aparência e comportamento é que a gente pode aplicar estilos personalizados ao formulário, né? E a gente consegue personalizar a aparência de todo o nosso formulário. Cores, fontes, tamanhos, espaços, centralização,
e também com JavaScript adicionar essas funcionalidades dinâmicas, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um formulário e eu tenho a estilização desse formulário. Então, é um formulário que tem um nome, idade, data de nascimento e o tipo. É aquele que a gente viu lá inicialmente. Estou chamando o formulário dentro do meu template, chamo o CSRF token, coloco as minhas labels aqui, né? Então, meu nome, idade, data de nascimento, tipo e o botão para poder enviar os dados. E eu coloco aqui os campos, né? Do formulário. Então, form nome, form idade, form data de nascimento, form tipo, para o usuário poder inserir através dessa tagzinha aqui essas informações, né? Do tipo nome, do tipo idade, data de nascimento, do tipo. E aqui eu estou fazendo a estilização justamente desse formulário. E como é que mudou com essa estilização que eu coloquei, né? Antes estava assim e agora ficou assim, com essa estilização. Bom, peguei essa utilização do inteligência artificial, pedi para ele fazer para mim rapidinho e já me deu uma melhoradinha no meu formulário, né? Saiu de um aspecto genérico aqui do HTML e deu uma estilizadazinha. Mas claro, ainda tá horrível, né? Dá para melhorar bastante aí essa estilização. Aí vai da criatividade de vocês e das necessidades, cores do projeto, né? E a gente também pode usar bibliotecas de terceiros, né? Então a gente também pode usar o Bootstrap, Materialize, para poder personalizar a aparência e o comportamento do formulário. São componentes pré-projetados, né? Nessas bibliotecas e pode ser facilmente integrado com o Django. Então tá, já vimos todo o processo, mas como é que isso acontece na prática? Quando um usuário preenche um formulário, gente, ele envia, o servidor Django ele vai receber essa requisição HTTP contendo os dados do formulário. Inclusive, o método dessa requisição, né, que é do tipo POST. Então, se é uma requisição do tipo POST, essa requisição HTTP, ele vai conter essas informações adicionais como os dados do formulário, como a gente até já viu em outras aulas também. Só que antes de processar esses dados que vêm, né, do formulário, a gente precisa primeiro validar esses dados para garantir que esteja tudo certinho de acordo com a nossa lógica, né? Até porque muito se discute sobre de quem é a responsabilidade de fazer essas validações. Por exemplo, para o nosso projeto, vamos supor que o parceiro, ele se fosse obrigatório ter uma idade dele, tá? Não poderia ser uma pessoa de menor, uma pessoa menor de idade, melhor dizendo. No meu front-end, quando eu estiver trabalhando com Flutter, posso fazer uma validação, né? Então, se o usuário inserir informação que ele tem uma idade inferior a 18, eu posso retornar um erro para esse usuário, informando que ele não pode efetuar um cadastro, que ele não pode ter um registro no nosso sistema, porque ele é uma pessoa menor de idade, tá? Não é uma pessoa adulta. Mas imagina que a gente construindo uma API, em outros projetos, vocês podem ter a intencionalidade de disponibilizar a API de vocês para vários outros projetos. Então, uma pessoa vai usar no Flutter, outra vai usar até em outro projeto Django, a outra vai usar dentro sei lá, de N possibilidades, né? Tem N possibilidades de poder consumir uma API através de um site, através de um aplicativo mobile, através de um aplicativo desktop, whatever, tá? Tanto faz. Como é que você vai garantir que todo mundo que vai usar a sua API, ele vai conseguir fazer as validações, ele vai validar os dados, como eles devem ser validados, né? Ou que a pessoa ela sabe as informações que precisam ser trabalhadas. Porque vamos supor que você trabalha com um tipo de dado e aí você faz a manipulação desse tipo de dado no back-end de uma forma. Mas se esse dado vier formatado de um jeito diferente do que você espera e você não validou isso, ele vai dar um erro, né? Ele vai dar um crashzinho. Então a gente precisa pensar nessas possibilidades. Então é sempre interessante que a gente faça as validações no back-end e também sugira para que o front-end também faça essas verificações lá também, né? Para justamente evitar que a nossa API seja requisitada, tenha a requisição da nossa API de uma maneira incorreta.
O ideal é que seja feita a API com a requisição correta, né? Mas pode acontecer que não esteja no padrão que a gente queira. Então a gente também precisa pensar nessas validações, tá bom? Então a gente também precisa validar essas informações do lado do nosso back-end, do lado do nosso servidor, para garantir que tudo esteja certinho, tá bom? Isso funciona tanto para os casos do formulário ou para outros tipos de requisições. Porque o colega que vai estar consumindo nossa API do outro lado, né, ele não vai estar usando um formulário HTML, colocando as informações lá, não, né? Ele vai estar no Flutter, usando o aplicativo no celular dele, e lá vai ter uma opção dele conseguir cadastrar alguma coisa. Sei lá, cadastrar um evento. Então ele vai cadastrar um evento. Quando ele vai cadastrar um evento, e ele envia lá e clica no botão cadastrar, o que, é que vai estar acontecendo através do Flutter? Ele vai fazer uma requisição agora para o nosso servidor, né? Uma requisição do tipo POST, para poder carregar essas informações que ele está enviando no nosso banco de dados. Salvar essas informações do evento no nosso banco de dados. Porque aí todo mundo agora que for fazer uma requisição do tipo GET para o nosso servidor, para poder acessar as informações, ele vai ver esse evento cadastrado lá. Tá? Ah, então a gente precisa pensar sempre aí nessas validações, tá bom? E aí isso pode incluir a verificação de campos obrigatórios, formatos de dados corretos, entre outras regras de validação. No lado do servidor, a gente cria uma instância do formulário Django. Ah, tá. Então, agora do lado do processamento de dados de formulários enviados, né? Então, a gente vai criar uma instância desse formulário, tá? Que a gente criou. Na verdade, que o usuário enviou, né? Então, o usuário é exibido um formulário para ele, ele envia dados desse formulário para a gente, beleza? E aí a gente vai fazer criar uma instância desse formulário. Então, essa instância do formulário ela vai ser populada com os dados recebidos na requisição. Então, o Django ele vai conseguir validar os dados, né? E fornecer um feedback. Então, peraí, bora ver aqui no códigozinho antes. Cadê? Aqui. Então, aqui a gente tem, ó. O que é que eu estou querendo dizer? Que a gente vai primeiro criar um formulário vazio, tá? Nesse nosso caso aqui, eu estou supondo que só vai acontecer o post quando ele clicar para enviar o formulário, tá? Vamos supor criar essa suposição nesse caso aqui. Então ele vai ser apresentado para o usuário um formulário primeiro vazio, uma instância desse formulário vazio. E aí esse formulário vai ser apresentado para o usuário. E como é que o nosso template, porque quando eu mostrei para vocês o template, nosso template, eu só mostrei aqui dizendo que ele usava um form, ponto alguma coisa. Né? Como é que ele sabe que tipo de template é? Ou que tipo de formulário é? Porque o nosso projeto aqui, ele pode ter vários formulários, né? Nosso aplicativo pode ter vários formulários. Como ele sabe que formulário é que eu estou me tratando? Eu passo isso no contexto também, né? Da mesma forma que a gente passa informações do banco de dados, a gente também vai passar os formulários através da nossa view. Então, a gente chama o render e passa como contexto esse formulário. Tá bom? Posso passar mais de um formulário aqui também, sem problema nenhum. Então, só tem que ver se é interessante, né? Tem mais de um formulário em uma página. Mas tudo bem. Mandei esse formulário vazio. Quando ele clicar em submeter, a gente vai ter um tipo post agora. E aí nesse tipo post, eu vou ter o request post, que vão ser justamente aqueles dados que ele colocou e ele enviou. Agora eu posso sim popular esse meu formulário com essas informações enviadas pelo usuário, tá? E aí eu consigo fazer as validações e salvar, caso seja necessário. A gente vai ver isso aqui ainda. Então, é isso aqui que eu queria dizer, na verdade, aqui, né? A gente vai criar essa instância. E como é que isso é feito? Isso é feito usando uma classe de formulário Django que vai mapear os campos do formulário HTML para campos do modelo Django. Então, ele faz essa relação, né? Do campus do formulário HTML para campos do modelo Django. E essa instância é populada com os dados recebidos através da requisição POST.
Aí o Django vai poder validar e fornecer o feedback. Além da validação automática fornecida pelo Django, a gente também pode adicionar validações personalizadas para verificar se os dados estão corretos de acordo com os requisitos específicos da nossa aplicação. Foi o que a gente viu também no início dessa aula, né? A possibilidade de a gente criar validações personalizadas. E aí, após a validação dos dados, a gente pode processar conforme necessário. Se eu quero colocar no nosso banco de dados ou fazer algum outro tipo de processamento. Então, isso inclui um novo objeto no banco de dados, com base nesses dados, a atualização de um objeto existente, então eu não vou criar, mas eu vou atualizar um objeto existente. Então o usuário pode enviar informações de um usuário, vou verificar se esse usuário está cadastrado no meu banco de dados e se tiver eu faço atualizações dessas informações. Ele enviou dados através de um formulário, eu não vou salvar no meu banco de dados, não, vou enviar um e-mail para ele, tá bom? Entre outras operações possíveis aí. Então, depois de processar tudo, existe uma boa prática de redirecionar o usuário para uma página de sucesso ou uma página relevante da aplicação, né? Porque para ele saber que os dados foram salvos com sucesso ou se aconteceu alguma coisa. Então, se foi tudo bem sucedido, a gente retorna com sucesso ou manda para alguma outra página interessante. Por exemplo, se o usuário faz um login e esse login foi confirmado, está tudo certinho com as informações dele, o que é que eu vou fazer? Eu posso redirecionar para uma página de sucesso? Talvez não seja interessante, né? Eu já posso redirecionar ele para uma página do perfil dele, né? Ou para uma página administrativa, tá bom? Então, tem que ver a relevância aí dentro da aplicação. Agora, se ocorrer erros de validação ou houver mensagens, né, para exibir, aí é importante apresentar feedback claro ao usuário. Na verdade, houver mensagens de erro aqui, né, não de sucesso para exibir. E aí você pode incluir mensagens de erro ao lado dos campos correspondentes no formulário ou mensagens de sucesso em uma página. Não, é isso mesmo. Porque pode acontecer os erros, né, na validação. Ou simplesmente mensagens mesmo, né, não no redirecionamento. Porque aqui eu tô falando de redirecionar páginas, né? Aqui eu estou falando de exibir textos para o usuário. Então eu posso exibir algum erro ou alguma mensagem de sucesso. E como é que funciona mais uma vez esse processo, né? Através de um diagrama. Então, através do navegador é feita uma requisição numa página que tem um formulário. Então, o usuário entrou naquela página que tem formulário. Fizemos aqui uma page request. É a primeira vez que ele está requisitando essa URL, que tem os formulários? Sim, acabei de entrar na minha página lá de eventos para criar eventos. Acabei de entrar nela. Então, ele vai apresentar o formulário padrão para mim. Então, ele vai ter o formulário lá de eventos para poder criar para mim. E ele vai aguardar eu popular esses dados. Então, minha página não vai ser atualizada, eu só vou popular agora os dados. Populei os dados. Depois que eu populo os dados, eu já faço uma nova request. Perceba que agora não é mais o browser, ele não volta para o browser aqui não. Tá? Daqui mesmo, eu já faço um redirecionamento para eu poder fazer agora uma nova requisição. E já não vai ser mais minha primeira vez requisitando essa URL. Como já não é minha primeira vez, ou seja, eu já fiz a submissão, agora eu vou validar. Validei essa informação, validei esses dados. Esses dados foram válidos? Se não foi válido, ele vai apresentar para mim essas mensagens de erro e vai voltar para o usuário poder popular novamente esse formulário. Se esse formulário for válido, as informações estiverem corretas, então a gente vai redirecionar para uma página de sucesso informando que os dados estão todos válidos. Tá bom? E eu faço o que eu quiser com esses dados, né? Se eu quero salvar em um banco de dados ou algo do tipo, depois eu redireciono esse usuário e fim. Redireciono e aí ele retorna através dessa resposta aqui agora. Então essa aqui é uma requisição, essa aqui é uma resposta. Retorna essa resposta com uma nova página HTML para ele. Autenticado, por exemplo, tá? Se for no caso de login. E as boas práticas, né? Então, não é complicado usar os formulários em Django, mas não é trivial também, né? Principalmente devido à quantidade de arquivos que a gente utiliza. Aqui a gente pensa em um novo arquivo do tipo forms, a gente pensa em classe, em metaclasse,
em form genérico, em model format que está associado a algum modelo, pensamos em validação, pensamos em widgets específicos, pensamos em mexer na aparência do nosso formulário. Enfim, são muitas coisas. E isso não é trivial, né? A gente tem que entender isso. Não é algo que é fácil, mamão com açúcar. Beleza? É algo que requer um pouco de atenção e uma boa prática também. Então, quais são as boas práticas, né? Então, é interessante a gente criar um HTML para o formulário, um HTML exclusivo para o formulário, tá bom? É interessante a gente validar e limpar dados submetidos ao servidor e também, possivelmente, né, do navegador. Programar mensagens de erro no formulário para informar o usuário de quaisquer preenchimentos inválidos. Foi no caso das validações específicas, né? Lidar com os dados quando enviados com sucesso. Mostrar ao usuário algum indicativo de sucesso para ele saber que foi com sucesso. Outras coisas interessantes da gente lembrar. Quando criar o URL, vamos dar nome para o roteamento. Tá? Não vamos esquecer disso. Porque a gente vai precisar em outros lugares, principalmente quando estiver trabalhando com formulários, para associar uma URL a um formulário, algo do tipo. Tá? O nosso model continua o mesmo, não tem problema nenhum, não muda em nada. E na view, a gente vai se preocupar agora em chamar esse formulário de duas formas, né? Através do get ou através do post. Se for através do get, a gente vai enviar um formulário vazio, né? Para o usuário enviar os dados. E quando for salvar esses dados, vai ser do tipo post, né? E a gente também vai passar o formulário como parâmetro na chamada template, ou seja, como um contexto, né, para o template. No forms.py, vamos definir o nosso formulário, vamos criar nosso formulário direitinho, e a gente também vai criar os métodos clean, tá? Se é um clean específico, ou vai fazer um clean geral, para poder fazer a validação. No template, já no arquivo de template agora, a gente vai importar o formulário dentro da tag, do form HTML, e a tag também do CSRF, né? Não podemos esquecer também. Se eu não me engano, é até obrigatório. Se eu não colocar o Django, ele apresenta um erro para mim. Então, se eu estiver trabalhando com formulário, em templates, é obrigatório aí utilizar o CSRF, tá? Token. Então, aqui, vamos se preocupar em criar um nome para nossa rota. Então, criei minha rota aqui, meu roteamento, associei a minha view, coloco um nomezinho para ela também, mesmo que seja o nome da própria view, tá? No caso do template, perceba, eu chamo aqui o template que vem do contexto. Então, a minha view envia um formulário para o meu template, e aí o meu formulário para o meu template vai chamar esse formulário para ele poder ser exibido, né, para o usuário. E ele vai poder inserir aqui, a partir de agora, todas as informações. Com esse método aqui, né, ele apresenta todas as informações do nosso formulário para o usuário poder preencher. Ele vai clicar em enviar. Quando ele clica em enviar, no tipo submit aqui, do botão, ele vai fazer o quê? Uma requisição do tipo post. Tá? E aqui no caso da view, então se a minha requisição for do tipo post, né, eu vou popular o meu formulário, vou verificar se ele é válido, salvo e redireciono para minha view de novo. Quando eu redireciono, esse redirect já é no método get. Então ele já vai apresentar de novo o meu modelo vazio agora, meu formulário vazio. Esse mesmo formulário apresenta para o usuário, né? Criado aqui ou não. Se fosse no caso de um update, né? Eu poderia pedir para o usuário inserir as informações de um usuário para poder verificar, mas ele também poderia passar como parâmetro uma identificação de um usuário e eu poderia preencher um formulário já com as informações daquele objeto do banco de dados, né? E exibir isso para o usuário. Aí ele só ia alterar o que ele precisasse. O que acontece com o admin, por exemplo? Se eu tenho um objeto criado no admin, se eu clico no objeto, ele já apresenta o formulário direitinho lá para mim, mas com todas as informações já preenchidas. Eu posso apagar e fazer uma modificação. Então seria o que eu poderia fazer aqui também. Tá bom? No caso do formulário, vamos criar nosso formulário direitinho, vamos decidir, né, se vai ser do tipo do modelo ou não, quais campos vão ser, definir os campos, as validações dos campos, lembrando que o clean é para todos e o clean campo 1
ou Clean Campo 2 ou Clean Campo 3 são para os campos específicos, tá? Ah, e se eu quisesse mudar os widgets aqui, né, do campo 1 ou do campo 2 ou do campo 3, dentro da classe meta também eu criaria uma nova variável chamada widgets e colocaria que relacionaria, né, faria um dicionário que para cada campo eu definiria um tipo de widget específico. Foi o que a gente viu naquele exemplo também, nos últimos slides. Tá bom? E é isso. Essa foi a nossa aula de formulários. Espero que tenha sido interessante aí e que tenha trazido um ótimo conteúdo para vocês. Se precisarem de mais informações sobre formulários, recomendo olharem a documentação. Muito legal, muito interessante, muito explicado, tem os exemplos. O Mozilla Develop Network também tem uma parte, né, voltada para o Django em que ele discute sobre os formulários no Django. Também é um material muito legal, muito interessante para vocês usarem. Tá bom? E é isso, gente. Valeu e até a próxima.